O grupo de pesquisa, objeto e multimídia, do qual eu coordeno na URGS, para essa AMPAP resolveu trazer o projeto de residência artística Via, que ocorreu entre 2017 até o iníciozinho de 2019, no qual participaram cerca de 13 artistas. A proposta da residência era ocupar uma sala que o grupo de pesquisa tinha no Complexo Cultural Vila Flores, no bairro Floresta, que fica no 4º distrito de Porto Alegre, e a partir dali trabalhar uma imersão, digamos, na área urbana ao redor do Complexo Vila Flores, ou enfim, dentro do próprio Complexo Vila Flores, era uma escolha do artista, né? Nós resolvemos, então, nesse artigo, que a gente vai tentar falar agora aqui um pouquinho sobre ele, trazer 2 focos para a fala. Um são residências que trabalham na questão do corpo, como foco, então o corpo é a cidade, como é que isso se dá. E o segundo foco é a cidade mesmo, as questões urbanas, as questões das imagens objetuais em relação a isso. Nós vamos falar de 3 residências. Eu vou passar primeiro para o Bruno falar, depois o Thiago vai falar da residência dele, por último eu volto a falar então da minha residência. Então, Bruno, a palavra está contigo. Obrigado, TT. A minha residência, eu dei o nome para ela de Residência Farrapos, porque dentro do 4º distrito, a Avenida Farrapos, que é uma das maiores, eu resolvi fazer esse recorte tomando ela como parte da minha pesquisa, onde eu comecei aliás, passei durante os dias, fazer gravações, registros fotográficos, né? Me aproximando ainda mais da avenida, porque desde a minha infância me chamava a atenção a questão das pessoas que ali por ali circulavam, que, né, são profissionais do sexo e toda essa questão que envolve a avenida. E aí, nesse sentido, eu produzia vídeo performance Farrapos, onde é um vídeo que eu me coloco desnudo na avenida numa parte do dia, na tarde, de um dia da semana. E aí, como consequência, outro resultado também da residência foi a peça gráfica que o grupo produziu, e aí eu escolhi trazer uns frames que mostrassem as sequências de imagens que estavam na vídeo performance. Então, e para mim foi um processo muito importante, a residência foi muito importante nesse aspecto, porque a partir dela eu comecei a aprofundar as minhas pesquisas em relação a corpo, em relação à sexualidade, e espaço urbano e todas essas relações que se dão a partir daí. E aí, da minha parte, é isso. Passo a vez para o Thiago. Bom, da minha residência, a primeira coisa a ser levada em consideração é uma imersão mesmo no 4º distrito. Como o Bruno falou, eu conheço algumas partes do 4º distrito desde criança, mas não era um caminhar a pé, vamos dizer assim, que é como se conhece o lugar. Então eu selecionei uma grade de ruas e comecei a caminhar por elas e resolvi fazer a minha residência com enquadramento nos orgânicos, no caso nas plantas dessa região. E fazendo errances pela região, em menos de 2 horas eu mapeei 100 palmeiras, que me chamou muito a atenção em comparação com as outras plantas que são tradicionais daquela região de Porto Alegre. E eu comecei a ver como essas plantas estavam inseridas nesse lugar. E na hora eu me lembrei muito de como a história da Palmeira Imperial chegando no Brasil, né, com um presente para Dom João VI, e ele começa a presentear dignatários, pessoas fiéis à coroa, com esse símbolo de ligação à coroa. Então, me pareceu quase cômico como alguns lugares como shoppings, como alguns empreendimentos imobiliários, se validam com as palmeiras, muitas palmeiras. E eu comecei a fazer sátiras imagéticas a partir disso, sempre envolvendo uma questão com o dourado, que é a questão de realeza e dinheiro. E para minha peça gráfica, eu acabei pegando essa cacofonia visual que eu vi no 4º distrito, com esse monte de palmeira e esse ruído imagético que havia lá,
e coloquei parte do meu texto teórico que eu acabei escrevendo para residência. Acho que da minha parte é só isso, eu devolvo a palavra para a TT. Tá bom. Então tá. Obrigado, Bruno. Obrigado, Thiago. Então vamos lá. Bom, eu fiquei coordenando o projeto, então assim, fiquei vivenciando as várias residências dos vários artistas. E a minha colocação dentro da residência, a minha proposta dessa imersão para a minha atividade como artista foi tentar ser um pouco estrangeira, coisa que eu também acho que sou em relação à região, embora seja uma região próxima à área central de Porto Alegre. Dessa tentativa de aproximação à região, eu trouxe um trabalho anterior que eu estava fazendo em relação ao Muro da Mauá, que era uma pesquisa também do grupo, e daí eu estava fotografando, fiz uma série de fotografias sobre as caixas de correio, né, da região. Então, escolhi basicamente a Voluntários da Pátria como o meu eixo ali, como digamos, a minha rua de conexão, e a partir dela, então, fiz uma série de fotografias e mapas que eu gerei, assim, através de GPS com um aparelho que eu tenho, GPS por esses aplicativos de celular, enfim. E me dei conta também, nessa imersão, que essa rua, a Rua Voluntários da Pátria, é uma rua que até ela chegava a água do que a gente chama Lago Guaíba, ou Rio Guaíba, enfim. E hoje em dia, em função do aterro que existe, né, não é possível mais se chegar na borda do Guaíba, quer dizer, essa área ela é proibida se chegar e a gente poderia chegar muito rapidamente. Então, eu parti, um dos mapas que eu fiz é esse que vocês estão vendo, faz parte também das peças gráficas que nós desenvolvemos, e era muito para marcar, assim, aonde nós estávamos, que é o sítio, que era onde estava localizada a nossa sala no Vila Flores, depois a Voluntários da Pátria, que é o nosso limite, do aterro, que é essa área que nos impede de chegar no rio. Então, é muito tentar pensar um pouco desses territórios, essas camadas históricas, essas decisões administrativas ou políticas que nos transformam a cidade em outra coisa, né? Então, são questões aí que estão no meu trabalho. Dentro do texto, vocês vão encontrar também outras informações de uma exposição também que eu fiz, que traz um pouco melhor essa questão da voluntários, e a gente tem lá a Vila dos Catadores, enfim, tem uma série de complexidades nessa rua imensa, assim, que ela vai do centro até um nada, né? E com esse nome Voluntários da Pátria, que nesse momento para mim ela é muito significativa, enfim, né? O que seriam os Voluntários da Pátria, né? E bom, eu acho que do meu trabalho é isso. E aí eu acho que a gente pode falar, Bruno, se você puder passar a imagem seguinte, por favor. O grupo, então, todos nós do grupo de pesquisa, nós fizemos uma publicação onde consta todas as peças gráficas feitas por cada artista, que são cartazes, com os artistas que participaram das residências. Então tem cartazes que resumem um pouco do que foi a residência de cada um, que vocês podem ver nas referências depois lá bibliográficas e nas notas do artigo, como acessar esse material visual, né? Acho que é isso, né? Acho que é isso. Muito obrigado. Muito obrigado.